Olha, vamos direto ao ponto. Sabe aquele investimento que fica ali na prateleira da corretora, brilhando mais que os outros, que promete um retorno mais alto, tem um nome chique e ainda vem com aquela etiqueta de renda fixa? Pois é, por trás desse brilho todo tem um risco que muita, mas muita gente não vê. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E olha, essa frase parece que foi feita para debenture. Ela seduz, sabe? Com aquela promessa de um ganho a mais, uma oportunidade que parece que só poucos viram. É muito fácil se encantar com a aparência, com aquela taxa gorda piscando na tela, e não parar para pensar no que realmente está por trás daquele número. A atração é quase irresistível. E a receita para isso é bem clara. Primeiro, a taxa. É bem mais alta que a de outros produtos mais conservadores, né? Segundo, tá lá, na categoria renda fixa, uma palavra que para o nosso cérebro é quase sinônimo de segurança. Terceiro, passa uma imagem de que se está dando um passo a mais, um investimento mais sofisticado. E por último, vem aquela sensação, aquela de ter achado uma pechincha, uma oportunidade de ouro que ninguém mais viu. Pois é bem aqui que a armadilha se monta. O problemão todo começa nesse grande guarda-chuva chamado renda fixa. Existe uma crença que é bem perigosa de que tudo que está ali dentro é farinha do mesmo saco, tem o mesmo nível de segurança, o mesmo DNA e, gente, isso simplesmente não é verdade. Vamos pensar assim. Imagina que a renda fixa é uma garagem gigante. Lá dentro tem de tudo: carro popular, caminhão, carro de corrida. Todos eles têm rodas e motor, certo? Mas o propósito, o risco de cada um é completamente diferente. Ninguém em sã consciência espera que um carro de corrida seja econômico para levar a família para passear, ou que um caminhão seja super ágil no trânsito. Com a renda fixa é igualzinho. Tesouro Selic, CDB de um bancão, debênture de uma empresa X, tudo está debaixo do mesmo teto de renda fixa. Mas o risco, a liquidez, o motor por trás de cada um deles é radicalmente diferente. Então, para a gente desfazer essa confusão toda, a gente precisa olhar para a essência da coisa. O que é uma debênture, afinal de contas? Não é só uma renda fixa que paga mais. A realidade é bem mais direta. Olha, a definição mais honesta é esta aqui. Quem compra uma debênture está, na prática, emprestando dinheiro para uma empresa. Simples assim. Ponto final. A pessoa que investe se torna uma credora daquela companhia. A empresa, por sua vez, promete pagar juros por esse empréstimo. E, claro, devolver o dinheiro lá no vencimento. É um título de dívida de empresa, uma dívida corporativa. E a diferença, a grande virada de chave, está exatamente aqui, num título do Tesouro Direto para quem a gente empresta o dinheiro, para o governo federal, a instituição com a maior capacidade de pagar as contas do país. O risco de calote ali é considerado o menor de todos. Agora, na debênture, o devedor é uma empresa. E aí pode ser uma gigante da bolsa ou uma empresa menor, bem mais arriscada. A fonte do risco muda, da água para o vinho. Agora que a gente já deixou isso bem claro, vamos abrir essa caixa e olhar de perto os riscos de verdade. Aqueles que o pessoal geralmente ignora quando está hipnotizado por aquela promessa de retorno mais alto. O primeiro, e o mais importante de todos, é o risco de crédito. É a chance clara e direta de a empresa que emitiu o título não ter grana para honrar a dívida, ou seja, de não pagar os juros ou, pior, nem o valor principal. Isso não é só uma teoria, um fantasma. Acontece. A saúde financeira da empresa é o que sustenta todo esse investimento. E para piorar esse cenário do risco de crédito, a gente chega no ponto mais crítico de todos. Debêntures não têm a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. É aquela rede de segurança que protege o dinheiro em CDBs, LCIs, LCAs, poupança até R$ 250 mil. Simplesmente não existe aqui. Se a empresa quebrar, não tem para quem correr. O prejuízo pode ser total. O segundo risco que muita gente esquece é o de liquidez. O que é isso? É a dificuldade de transformar o papel em dinheiro de novo, antes do vencimento. Tentar vender uma debênture no meio do caminho pode ser lento, difícil e às vezes só rola se for com um desconto enorme. É o tipo de risco que não incomoda na hora da compra, mas que vira um problemão se aparece uma emergência ou uma oportunidade melhor. E tudo isso leva a gente para uma mudança de mentalidade que é fundamental. Essa frase aqui, ela resume o que é amadurecer como investidor. Se um produto está pagando muito mais que os outros, tem um motivo. E esse motivo, invariavelmente, é um risco maior.
Pode ser um risco de crédito mais alto, uma liquidez mais baixa, um prazo gigantesco. A pergunta inteligente não é sobre o prêmio, mas sobre o risco que se corre para conseguir esse prêmio. E como se não bastasse, para deixar a oferta ainda mais tentadora, tem uma categoria especial, as debêntures incentivadas. São títulos para financiar projetões de infraestrutura, tipo estradas, portos, energia, e que para a pessoa física vem com um benefício incrível, isenção total de imposto de renda. Pensa só, uma taxa alta e ainda por cima livre de imposto. Parece perfeito, né? Mas a pergunta que separa um investimento consciente de uma aposta é esta. Esse benefício fiscal, por mais legal que seja, apaga os riscos que a gente acabou de conversar? A resposta é um sonoro, categórico e inequívoco não. E é importantíssimo que isso fique muito, muito claro. Uma vantagem de imposto é ótima, claro, aumenta o retorno líquido, mas ela não deixa a empresa mais saudável, não cria um mercado para vender o título antes da hora e muito menos garante o pagamento no final. Confundir isenção de imposto com selo de segurança é um dos erros mais perigosos que existem nos investimentos. A análise da empresa por trás daquele projeto continua sendo o dever de casa número 1. Então, quer dizer que debênture é sempre cilada? Não, não é isso. Ela não é a vilã da história. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode ser muito útil na mão certa, para o propósito certo, ou muito perigosa se for usada do jeito errado. Vamos ver para quem ela pode de fato fazer sentido? Ela pode ser uma boa peça na carteira de quem entende e principalmente aceita que está correndo o risco de crédito de uma empresa. Para quem tem um prazo de investimento longo que bate com o vencimento do título e não vai precisar daquele dinheiro no meio do caminho. E o mais importante, para quem sabe analisar minimamente a empresa e está usando a debênture como uma forma consciente de diversificar a carteira. Agora, com a mesma honestidade, é preciso dizer, para muita gente, talvez seja melhor ficar longe. É o caso de quem está comprando só por causa da taxa, sem entender o risco, para quem precisa de flexibilidade, de liquidez, para quem busca paz e simplicidade nos investimentos, ou para quem ainda nem domina o básico, como o Tesouro Direto e CDB de banco sólido. Nesses casos, a debênture tende a trazer muito mais dor de cabeça do que retorno. E se mesmo assim a decisão for seguir em frente e analisar uma debênture, este checklist aqui é o mínimo do mínimo. São 6 perguntas essenciais. Elas não acabam com o risco, mas protegem contra o maior erro de todos, o investimento feito às cegas. Quem é a empresa? Qual o risco dela? Qual o prazo? E a liquidez? Essa taxa que estão oferecendo compensa mesmo essa combinação toda de riscos? E por último, essa peça se encaixa no quebra-cabeça da minha carteira? Bom, chegando ao final da nossa conversa, qual é a grande lição disso tudo? A mensagem principal é sobre enxergar além da aparência, entender o que um investimento é de verdade e não só o que ele parece ser. E a verdade é essa: debênture não é um produto ruim, nem é uma fórmula mágica. É uma ferramenta de alocação de capital para quem já tem mais estômago, mais conhecimento, para quem entende a fundo a relação entre risco e retorno e sabe exatamente o que está colocando na carteira. Ela exige um nível de análise e de maturidade muito maior do que aquela aparência de renda fixa premium faz a gente pensar. No fim das contas, a decisão é sempre pessoal, claro. Mas agora, é uma decisão que pode ser muito mais informada. Uma decisão que não olha só para a taxa lá na frente, mas que pesa o risco de crédito, a falta do FGC e o problema da liquidez. Fica a reflexão final. Com essa nova visão, a debênture ainda brilha tanto assim? Ou a simplicidade e a segurança de outros produtos passaram a fazer mais sentido?